Meus irmãos, minhas irmãs, minha saudação a cada um de vocês. Me sinto profundamente alegre e agradecido pelo convite que o Padre Maico assim fez para poder estar aqui celebrando com vocês essa Eucaristia, em novena em honra a Nossa Senhora da Conceição e podendo sentir a fé viva, latente no coração e na vida dessa igreja cheia. Há muita expressão aqui de fé e bonita no coração de cada um e de cada uma. Nós estamos começando um novo tempo litúrgico em nossa vida. Nós estamos começando um novo ano de nossa fé. É tempo do advento. E, portanto, vejam, a arte de começar de novo, através de tentativas da vida, que nos é oferecida a cada momento. A vida é muito generosa para conosco. E cabe-nos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede e todos os dias. E essa arte de começar de novo, através das tentativas da vida que nos é oferecida a cada momento. Muitas vezes nós lamentamos pelos erros e ficamos inertes. Mas vejam, ao observarmos toda a natureza, nós percebemos que pela persistência as coisas voltam. Renovar é tornar algo novo, é ter o bom senso de desfazer daquilo que não faz bem, para poder buscar algo novo que possa nos fazer sentir melhor a cada dia. É uma graça a gente poder fazer acontecer a vida no modo que todo dia a vida possa ser melhor. Vamos aproveitar que hoje se inicia um novo ano litúrgico e uma nova semana com essa liturgia, para darmos início ao quê? Aos nossos projetos de mudanças, especialmente aqueles que dizem respeito a nós mesmos com pessoas que nós somos. Então comecemos por jogar fora tudo aquilo que não nos serve mais, como sentimentos negativos, ou seja, mágoas, ressentimentos, angústias, desânimo, falta de fé, a culpa e tantos outros. Quanto ao passado, lembremos-nos apenas do que se refere às lições que recebemos e que sirvam, meus irmãos, como aprendizado para nós. Como diz o profeta Isaías, não fiqueis relembrando coisas passadas. Ele não está dizendo que você vai esquecer, ninguém aqui tem Alzheimer, mas é poder fazer um apagar renovador na vida, isso é uma graça. E hoje um novo ciclo se inicia e se nós quisermos, a palavra é essa, se nós quisermos, em tudo pode ser melhor. Só depende de nós. Tudo pode ser melhor, depende de nós. Aqui a primeira coisa, que nós temos tudo ao nosso favor. Nós vemos a liturgia da palavra, ela faz com que o nosso coração encha de esperança. Deixa a nossa fé viva, forte. Primeira coisa, nós temos tudo ao nosso favor. Nós cristãos, nas festas de advento, nas festas de Natal, celebramos o Deus que está em nós e conosco. Está a nosso favor essa festa em honra a Nossa Senhora da Conceição. Está a nosso favor essa novena. E nós cristãos, esse novo tempo litúrgico do advento e preparação para o Natal, está a nosso favor, celebrando Deus que está em nós e conosco. Ele é a presença libertadora de tudo que nos desumaniza. Nós celebramos a fé no Deus encarnado e a fé na humanidade que nos faz presente a Deus. Celebramos o valor divino da humanidade, do humano, e o valor humano no divino. Como é bom a gente poder ver o divino no humano. E como é bom a gente poder ver o humano no divino. Quando nós olhamos para Deus no mistério da encarnação, olhando para o seu Filho, quanto que a gente encontra de humano? Quando a gente olha para as pessoas, como é bom a gente poder encontrar o divino, Deus mesmo nas pessoas. Tem gente que quando abre a boca, não é só o humano que está falando, não, é Deus mesmo. É Deus mesmo, você pode escutar ali a sabedoria de Deus. Nós celebramos o valor divino do humano e o valor humano do divino. Celebramos que Jesus, o Emanuel, é nosso Salvador, Ele é a nossa referência de vida. Nós não temos outra referência de vida, a não ser o Emanuel, Deus conosco, Jesus, o nosso Salvador. E Ele veio nos ensinar a ser e viver
como Ele, para a gente poder viver como Ele. A segunda coisa que assim partilho com vocês é que o Evangelho nos chama a estar alertas, a ter o coração livre de vícios, libertos da libertinagem, das preocupações da vida, como nós escutamos no Evangelho, nos chama para isso o quê? A estar despertos e orando, porque o Espírito se desvela em nossa atitude de fé e de esperança viva. Uma outra coisa, o que eu posso aprender com o advento? O que eu posso aprender com esse tempo novo de graça? O advento vem nos dizer que não há outra coisa a fazer senão viver intensamente o momento presente. Ou às vezes nós ficamos presos no passado, ansiosamente o futuro, com as nossas preocupações, e nós desconsideramos o tempo presente, e essa beleza de poder estar juntos reunidos, celebrando, a gente deixa escapar o sentimento tão nobre e bonito que pode surgir disso. Quem permanece adormecido, debate-se entre o passado que se foi e o futuro que nunca chega, escravo o quê? Da ansiedade que o faz viver fora do presente. A plenitude está o quê? Na consciência, meus irmãos, no instante presente, onde o Filho do Homem se revela. Deus está se mostrando a todo instante para cada um de nós. Quantos sinais de Deus presente no nosso meio. Quando nós ouvimos o Evangelho, Jesus falando de sinais, quantos sinais de Deus nós não encontramos em nosso tempo presente? Quantos sinais de Deus nós não encontramos em nossa família? Quantos sinais de Deus nós não encontramos em nossas comunidades de fé? Quanto sinal de Deus? Está aí. Os sinais de Deus o tempo todo. Cabe-nos ter uma sensibilidade para a gente poder perceber que em tudo isso Deus ainda está falando conosco. Em tudo isso Deus ainda está mostrando o seu rosto. Em tudo isso Deus ainda mostra para cada um de nós o seu carinho, o seu amor, a sua ternura. Então, ao longo dos evangelhos, escutemos tantas vezes o chamado insistente: vigiai, estai atentos à sua vinda. Vivei o quê? Despertos. É a primeira atitude daquele que decide viver a vida como Jesus a viveu. E assim o Evangelho nos diz: portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Viver o quê? Despertos. Viver despertos significa não cair no ceticismo, na indiferença frente à marcha do mundo. Viver desperto, não deixar que o nosso coração se endureça. Como é muito fácil, às vezes, o nosso coração se endurecer. Mas tem que ter uma atenção para com o amor de Deus. Você pode estar nessa missa e você está aqui sentindo super bem. Se você sair daquela porta e se alguém ali te dizer uma palavrinhazinha que talvez não te agradou, rapidinho o coração faz assim, ó, puf, fecha. E você é capaz de voltar para casa uma pilha, numa raiva, no nervo todinho. Né? Poxa, deixou aquele sentimento ir embora, de graça, de alegria, de fé, de esperança. Viver desperto para a gente não perder a graça que a gente recebe. Viver desperto para não receber o amor, para não perder a consciência do amor que nós experimentamos. Viver desperto para a gente não perder a consciência de que nós estamos na mão de Deus, que é Deus que nos sustenta, que a pessoa que tem fé não anda com cabeça baixa. O Evangelho não planta medo no coração de ninguém. Existem as pessoas aí no mundo virtual que pregam o Evangelho do medo. Esse não é o Evangelho de Jesus, não. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da coragem. Portanto, vejam vocês, quando vai lendo o Evangelho, parece que é parece que é um filme de terror, né? Aí, de repente, Jesus diz no meio desse cenário: erguei as vossas cabeças, levante a vossa cabeça. Pense, você às vezes está andando desanimado pela vida, chega alguém perto de você e diz assim: ei, psiu, erga a sua cabeça, por que você está andando olhando para baixo? Como é bom às vezes na vida, seja pai, seja mãe, vira para o filho, erga a cabeça, meu filho.
Às vezes aconteceu uma coisa que não foi agradável, pode ter cometido um erro, e a mãe e o pai que ama diz assim: erga sua cabeça, avante. Então, portanto, nós cristãos não andamos com medo pelo mundo. É muito triste uma guerra, mas nós cristãos temos uma esperança para a gente poder superar, para poder insistir, apostar no amor, é necessário. As dificuldades existem, seja na comunidade, seja na família, mas o cristão ergue a cabeça e é capaz de olhar para frente e dizer: eu sei na mão de quem eu estou, aquele que me sustenta, aquele que me ampara. Viver despertos, não deixar que o nosso coração se endureça, que a gente caia na insensibilidade, não cairmos nas queixas, críticas, condenações, despertar ativamente a esperança dentro do nosso coração. E daqui a pouco, como vocês estão vivendo o jubileu da paróquia, 300 anos, nós vamos viver um jubileu lindo na igreja toda, que é o jubileu da esperança. Viver desperto significa sermos mais lúcidos, sem deixar nos arrastar pela insensatez, que às vezes parece invadir tudo. Viver com paixão, viver com amor, com ternura, com a aventura de cada dia. Cada dia, meus irmãos, é uma aventura. Cada dia uma oportunidade que nós temos de fazer a vida acontecer, valer a pena, apostar na vida. Esse dia de hoje se abriu para cada um de nós, e vejam vocês, às vezes nós não temos a consciência da beleza do dia. Eu, quando celebro domingo às 7 horas da manhã, na paróquia estou, olho para o lado de fora, às vezes aquele sol lindo. É o domingo, o dia do Senhor se abriu para cada um de nós. Para cada um de nós. Para a gente poder viver a vida, fazer acontecer. Às vezes nós não temos consciência, às vezes, dessa chuva que cai, do sol que chega, das estações. A vida está aí pulsando, acontecendo, observar tudo. E sentir que Deus quer de nós nesse mundo. Nós temos uma missão. Nós não viemos a passeio, nós não estamos aqui fazendo turismo, né, a vida toda. Meus irmãos, viver com paixão, com amor, as pequenas coisas do dia a dia, a pequena aventura do dia a dia, realizando o quê? Pequenos gestos, que aparentemente não tem nada de grande significado, mas que sustenta os pequenos gestos, que sustentam a esperança das pessoas e tornam a vida um pouco mais amável. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. O quanto que vocês, às vezes, tocaram o coração da vida dos filhos de vocês, o quê? Pelos pequenos gestos, do dia a dia. É no dia a dia que as coisas de Deus estão acontecendo. É no dia a dia que Deus está falando. É no dia a dia que os sinais de Deus estão aí o tempo todo ao nosso redor. E às vezes o que mais toca o coração das pessoas são o quê? Os pequenos gestos que despertam a esperança, o ânimo, faz erguer a cabeça. Viver desperto, meus irmãos, significa buscar Deus na vida a partir da vida. Não é a partir de outro lugar, não. A vida é um lugar por excelência onde Deus fala a cada um de nós. Significa a gente louvar a Deus, buscar a Deus na vida, a partir da vida, sentir Deus muito próximo de cada um de nós, de cada pessoa, viver não só de nossos projetos, mas atentos a quê? Ao projeto amoroso de Deus. E por fim, meus irmãos, é o momento de escutar o chamado de Jesus. Esse chamado que se faz e se dirige a todos. E qual que é o chamado de Jesus, à luz desse evangelho? Levantai-vos, animai-vos uns aos outros. Você pensa aí no seu coração, você tem mais animado as pessoas ao seu redor, ou você tem mais desanimado as pessoas? Porque é triste, dentro da igreja, gente que planta desânimo no coração das pessoas. É triste? Tem, existe. Não é o lugar para existir isso, mas tem. Gente que é capaz de poder desanimar, preso aos seus pequenos projetos, presos e retidos aos seus egoísmos. Precisa de libertação essas pessoas, de libertação. Precisando de rezar para que Deus liberte esses corações. E, portanto, nós mais animamos as pessoas ou desanimamos? Tem gente que parece ser mestre em desanimar os outros, já reparou isso? Parece que é mestre para poder desanimar. Mas é bom a gente poder ser aquelas pessoas
Porque a pessoa que é do Evangelho, a pessoa que crê em Jesus Cristo, é essa pessoa que anima uns aos outros. Levantai-vos. Esse é o chamado de Jesus, que se dirige a todos. Animai-vos uns aos outros. Erguei a cabeça com confiança. Deus é salvação e Deus já está em nós. E basta despertar-nos e descobri-lo. Deus é salvação e já está em cada um de nós. E aí termina Jesus dizendo: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Aos desanimados, levantem a cabeça. Aos que erraram, levante a cabeça. Aos que estão oprimidos, levante a sua cabeça. Né? Meus irmãos, imagine você encontrando Jesus no caminho da vida, desanimado. Às vezes você está todo para baixo, e Jesus, ei, psiu, levanta a cabeça, erga a cabeça. É bonito encontrar pessoas assim. O que foi que te desanimou? Onde começou o seu desânimo? Quem plantou esse desânimo no seu coração? Foi Deus, não. Então tira isso do teu coração. Tira isso, arranca. Isso não é de Deus. Onde que começou isso? Quem plantou isso no seu coração? Tira. E deixa Deus plantar os bons sentimentos no teu coração. Que a gente possa assim, esse é o nosso trabalho diário. É a nossa tarefa. Por isso viver lúcido, desperto, vigilante, na oração, é viver num compromisso. Conosco e com os outros. Eu tenho que ter um compromisso comigo e com os outros. Você tem que ter um compromisso consigo e um compromisso com os outros. O compromisso é que não é qualquer palavra que pode entrar no nosso coração, não. E hospedar, não. Arranca isso. O que deve entrar no meu coração, hospedar e ter morada, é palavra de Deus. É palavra de vida eterna. É palavra de salvação, é palavra de ânimo. Portanto, Nossa Senhora acolheu no seu coração, na sua vida, essa palavra. E isso despertou muita alegria. Partiu apressadamente à casa de Isabel. Porque quando essa palavra que é de Deus, ela hospeda em nosso coração, a gente tem força apressadamente para ir caminhar, para poder viver na alegria, para poder viver na esperança. É Jesus sempre dizendo para nós: ei, erga a tua cabeça, erga a tua cabeça. Se você encontrar alguém que joga a sua cabeça para baixo, diga para você mesmo, não precisa para essa pessoa não. Não, isso não é palavra de Deus não. Gente que anda botando culpa no coração dos outros, não. Isso não é de Deus não. A pessoa que é de Deus planta reconciliação, perdão, tira aquelas coisas ruins do coração. Que nós sejamos mais assim. A nossa tarefa é longa, é missionária, mas é bonita, faz arder o coração, enche o coração de esperança. Desejo que no término dessa novena, todos vocês possam estar com o coração todo cheio de esperança. E todo dia em nossa vida, a gente poder escolher, porque Deus nos deu liberdade, a gente poder escolher viver nele, por ele, com ele e na sua palavra. É o primeiro domingo do Advento, é tempo novo e, portanto, uma força muito nova para a gente poder renovar as nossas forças e poder dizer: eu quero fazer crescer mais ainda o amor de Deus na minha vida. Nós temos essa oportunidade. Ninguém sabe se vai estar aqui o ano que vem, vocês não acham? Eu não sei, Padre Maico não sabe. Eu estou dizendo porque para os nossos olhos fecharem é um respiro só. Né? A gente já viu está acontecendo agora. Que maravilha, que graça. E temos agora poder viver. Né? Isso é uma graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.